Olá pessoal, tudo bom? Eu sou o Iago, monitor de estrutura e função humana, e eu, junto do monitor Matheus, preparamos mais um resumo aí para vocês, esse agora sobre o sistema respiratório. Esperamos que esse resumo ajude vocês aí com suas provas, tá? Então a gente começa aqui com uma parte um pouquinho mais simples, né? O sistema respiratório é composto pelas vias aéreas superiores e inferiores e sua função é fazer a troca gasosa ou hematose entre gás carbônico e oxigênio. E aí ao lado a gente colocou essa imagem aí que tem a divisão do sistema respiratório na parte superior e na parte inferior. Basicamente essa divisão ocorre ali na região da laringe, como vocês podem ver. Então as partes estão superior à laringe, como faringe, cavidade nasal, fazem parte do sistema respiratório superior, e as partes inferiores à laringe, como traqueia, brônquios, bronquíolos e os próprios pulmões, fazem parte do trato respiratório inferior. Aqui nesse slide a gente vai tratar um pouquinho sobre por que é importante respirar pelo nariz, já que a gente consegue respirar tanto pelo nariz quanto pela boca, por que é preferível, né, respirar pelo nariz? Basicamente a gente tem três motivos, tá? O nariz ele tem pelos, tá? Esses pelos ajudam a eliminar as partículas de poeira e até mesmo patógenos que vão entrar em contato com o sistema respiratório. A gente tem também a presença de muco, né? O muco, ele já, diferentemente dos pelos, ele tem uma função de reter essas partículas com ele, então elas grudam nessas partículas, então a poeira e até os micro-organismos, eles vão grudar nesse muco e poder ser eliminados depois, para impedir que esses micro-organismos cheguem nas regiões mais internas do seu sistema respiratório. E também o nariz, por ser uma mucosa e tal, ele tem uma função de aquecimento desse ar e também de umidificar esse ar. O ar, quando ele é um pouquinho mais quente, um pouquinho mais úmido, ele é melhor para entrar em contato com o seu sistema respiratório, tá? A gente colocou também essa imagem destacando principalmente as regiões do trato respiratório superior, né? Então a gente tem ali a traqueia, a faringe, as cavidades nasais com as conchas nasais, a epiglote, tem também a cavidade oral, tá? Continuando aí, né, a nossa sequência do trato respiratório, a gente vai falar um pouquinho sobre a faringe. Basicamente, a faringe, a gente é um órgão, ela é uma região mista, né? Então ela participa tanto do trato respiratório quanto do digestivo, tá? E basicamente a gente tem as divisões aí da faringe. E para você saber qual região é qual, a dica que eu dou é que o nome da faringe está relacionado à região do corpo que está próxima a ela. Então, a região da faringe inicial ali, que está próxima da cavidade nasal, vai ser a nasofaringe. A região ali da faringe, que está próxima à cavidade oral, vai ser a orofaringe. E a porção final ali da faringe, que está mais próximo da região da laringe, a gente pode chamar de laringofaringe, tá? Vou comentar aqui um pouquinho sobre a laringe, tá? A laringe é esse órgão já do sistema respiratório que fica após a faringe. E nela a gente tem duas estruturas importantes que estão destacadas aí nessa imagem, que é tanto a epiglote quanto as cordas vocais. Então a epiglote basicamente tem a função de tampar a entrada do trato respiratório inferior, né? Para quando, por exemplo, você tá digerindo ou está fazendo o processo digestório, né? Você vai estar lá mastigando alguma coisa e você engolir, você não quer que essa comida entre no seu trato respiratório inferior. Então, o que acontece é que a epiglote ela tampa, né, a passagem da laringe e não deixa essa comida entrar. Por isso que quando a gente fala, né, que as pessoas não podem comer e tentar conversar ao mesmo tempo, porque para conversar você precisa que o ar passe pela laringe. E enquanto está comendo e conversando, ou comendo muito rápido, às vezes a comida pode acabar entrando pela laringe, porque a epiglote não vai estar completamente fechada, e você vai ter o famoso engasgo, né? E também, né, como falando ali das cordas vocais, as cordas vocais se encontram nessa porção inicial ali da laringe, que são responsáveis, né, o órgão de fonação, que é responsável pela nossa fala. Seguindo a laringe, né, a gente chega na traqueia, a gente vê que a traqueia tem os seus discos de cartilagem, né, muito característicos dela. Destaque também para essa última cartilagem que fica antes da divisão dos brônquios, que a gente chama de carina, tá? Importante. E aí também no final da traqueia a gente tem a divisão dos brônquios, né, em brônquio direito e esquerdo, e logo próximo a gente já vai ter o hilo pulmonar, né, que é essa região do pulmão em que o brônquio entra dentro do pulmão, e também os vasos sanguíneos que entram ali, tá? Então a traqueia é um órgão tubular cilíndrico que faz parte do sistema respiratório dos mamíferos. Ela está localizada entre a laringe e os brônquios. Nos seres humanos adultos, a traqueia mede entre 15 a 20 centímetros e cerca de 1,5 cm de diâmetro. Falar um pouquinho agora dos brônquios, né, que são essa subdivisão aí da traqueia, logo no final dela, ali após a carina. Os brônquios, basicamente, eles são ramificados, né, são dois, o brônquio direito e esquerdo, que vão dar entrada, né, dentro pelo hilo pulmonar ali, aos pulmões direito e esquerdo, tá bom?
A gente colocou essa imagem aí para destacar para vocês o quão ramificado é o sistema respiratório, né? Principalmente nas porções ali dos brônquios, bronquíolos e alvéolos, tá? Vocês conseguem ver claramente os desenhos dos pulmões aí, mesmo eles não estando nessa imagem, e mostrar que esse sistema é muito complexo, é muito ramificado para você poder ter uma oxigenação efetiva dos tecidos, tá bom? Aqui a gente vai falar um pouquinho sobre histologia, né? Com a histologia do sistema respiratório. À esquerda a gente tem aí, né, o tecido epitelial pseudoestratificado colunar ciliado com células califormes produtoras de muco, tá? Então, basicamente, tecido epitelial, que é um tecido de revestimento, pseudoestratificado, porque ele aparenta ter mais de uma camada, mas na verdade ele tem só uma, em que todas as células estão em contato com a lâmina basal. Ele é colunar, né, porque as células têm essa aparência mais colunar, ciliado por causa desses cílios aí que a gente está vendo na imagem, com células califormes produtoras de muco. As células califormes produtoras de muco estão nessas regiões mais brancas aí que vocês estão vendo, tá? A gente já falou, né, sobre as funções do muco na parte sobre o nariz. E os cílios, eles estão relacionados com a expulsão de partículas de poeira e patógenos, tá? Do sistema respiratório. Uma informação legal aqui para passar para vocês é que, por exemplo, pessoas que são fumantes, elas, logicamente, com o decorrer, né, desse vício, eles vão perdendo esses cílios, tá? Eles vão perdendo essa capacidade desses cílios de expulsar as partículas, o que acontece, né, no famoso pigarro que as pessoas fumantes têm. Também pode ocorrer, né, em casos um pouco mais sérios, a fibrose desse tecido, então esse tecido vai ser substituído por um outro tecido que vai resistir melhor a esses estímulos nocivos do tabaco, tá? À direita a gente vai ter o outro tecido também que é muito presente aí no sistema respiratório, nesse caso a cartilagem hialina da traqueia. Aí eu coloquei essa imagem histológica bem característica de um tecido, de uma cartilagem hialina, então a gente consegue ver ali ao meio os condrócitos, né, essa região mais roxa, com bastante matriz extracelular. E em rosa a gente vê a matriz celular recém-depositada, né? Então a gente tem os condrócitos ali, os condroblastos nessa margem roxa. E esse tecido cartilaginoso está revestindo vários órgãos do sistema respiratório, tá? A gente vai falar agora um pouquinho sobre o pulmão, né? O pulmão é esse órgão praticamente principal, sempre associado com o sistema respiratório. Basicamente, a função do pulmão é, além de abrigar essas estruturas, né, os brônquios, bronquíolos e alvéolos dentro dele, ele serve para isolar esse meio do meio externo. Então, para você poder manter uma pressão diferente da pressão atmosférica, que é a pressão externa. Então, essa pressão interna do pulmão, ela pode variar, sendo menor ou maior que a pressão atmosférica. A gente vai ver isso daí nos processos de inspiração e expiração. E por causa desse isolamento que você consegue ter os processos de inspiração e expiração, ok? Vai falar aqui um pouquinho agora sobre a pleura, tá? A pleura é uma camada de proteção aí que reveste os pulmões e ela basicamente, né, ela tem um líquido que é o líquido pleural que vai estar entre essas pleuras visceral e parietal. E essa pleura ela serve porque como o pulmão é um órgão que se dilata, se contrai, né, e se relaxa bastante, ela serve para reduzir o atrito que o pulmão vai ter com qualquer outra estrutura ali, principalmente as pleuras, para você ter um desgaste menor desse órgão que é tão importante no processo respiratório. Aqui a gente vai falar um pouquinho sobre os movimentos respiratórios, né? Então, o de movimento de inalação ou de inspiração e o movimento de exalação ou de expiração. Basicamente, para que esses dois fenômenos ocorram, a pressão interna dentro do seu pulmão ela tem que ser diferente da pressão externa, que é a pressão atmosférica. Como o seu corpo faz isso, né? Lembrando agora um pouquinho das aulas de física lá, o seu corpo basicamente faz isso aumentando o volume do pulmão. Então, quando você aumenta o volume do pulmão, você diminui a pressão interna. Com a pressão interna sendo menor que a pressão externa, o ar flui do meio para dentro do seu pulmão. E na exalação ou expiração é o movimento contrário. Então, o seu corpo quer que o ar que está dentro do seu pulmão saia, né, para fora. Então, ele vai diminuir o volume interno do pulmão e da caixa torácica como um todo. Com essa diminuição de volume, a pressão interna sobe. Com a pressão interna maior que a externa, o ar flui do seu pulmão para o meio externo. Lembrando, né, que na inalação você está trazendo o oxigênio para dentro do seu corpo e na exalação ou expiração você está levando o gás carbônico para fora. Aqui eu coloquei um slide falando um pouquinho sobre os músculos que estão relacionados com esses movimentos da caixa torácica, tá? Então, de aumentar e diminuir volume, esses músculos respiratórios. Em vinho, né, eu coloquei os músculos aí que estão relacionados com os processos de inspiração. Então, a gente tem o esternocleidomastoide, o escaleno e os intercostais externos.
Em azul a gente tem os músculos da expiração, então a gente tem tanto o intercostal interno, o do abdômen, oblíquo, reto do abdômen, né? E vários outros músculos aí. E a gente tem um músculo que está relacionado com ambos os processos, que é o famoso diafragma. E quando a gente fala, né, de músculo relacionado à respiração, a gente sempre associa o diafragma, né? Então o diafragma ele vai participar de qualquer um dos processos respiratórios. Aqui a gente vai comentar um pouquinho sobre como funciona, né, esse processo de respiração, como ele é controlado. A gente sabe que a gente tem um certo controle sobre o processo respiratório, mas que a gente respira e inspira sem precisar pensar sobre. Isso acontece porque tem o bulbo, né, que é onde fica o centro respiratório do corpo, ele controla para que esse processo sempre aconteça. Como é que o bulbo vai saber se você precisa respirar ou inspirar? Basicamente, o bulbo faz isso porque ele é sensível ao pH do seu sangue. Então, quando você tem uma concentração muito alta de gás carbônico dentro do seu sangue, quando você precisa expirar, né? O sangue, o gás carbônico que está no seu sangue, ele acaba reagindo com o plasma, né? Que o plasma tem uma concentração muito alta de água. E quando você faz essa reação entre água e gás carbônico, você vai ter a formação de um ácido chamado ácido carbônico, que é um ácido bem instável. E gás carbônico, esse ácido carbônico acaba diminuindo o pH do sangue. O bulbo ele é sensível a essa diminuição de pH, então quando ele sente que o seu sangue está se tornando mais ácido, ele manda o seu corpo expirar, né, expulsar esse excesso de gás carbônico. A mesma coisa acontece com o processo de inspiração. Então, o bulbo sente que a concentração de gás carbônico está baixa no sangue, isso quer dizer que o seu pH vai estar subindo, ele vai estar mais alcalino. O bulbo sente que o pH está ficando muito alcalino do sangue, a gente sabe que variações de pH no sangue muito grandes não são interessantes, nem ácidas, nem mais alcalinas. Então ele sente que o seu sangue está se tornando mais alcalino e ele fala para o seu corpo fazer o processo de inspiração para poder trazer oxigênio e tal e gerar o gás carbônico e diminuir um pouquinho o pH. Aqui a gente tem um slide destacando um pouquinho o processo de hematose, né? Então a hematose, como a gente falou, ocorre lá nos alvéolos pulmonares. E essa hematose, ou troca gasosa, como é mais comumente conhecida, é esse processo que ocorre ali nos alvéolos em que ele vai capturar o oxigênio que está no ar, que está vindo, né, do seu processo de inspiração, e ele vai dar o gás carbônico que é fruto das reações metabólicas do seu corpo. Então, o gás carbônico sai e o oxigênio entra. É basicamente o que acontece ali, e aí o gás carbônico vai ser eliminado pelo processo de expiração, ok? Aqui a gente tem um slide falando um pouquinho sobre acidose e alcalose metabólica, que é o que eu expliquei lá no slide sobre o bulbo, né, sobre o controle do processo respiratório. Basicamente, a acidose é o seu sangue se tornando mais ácido. Ele faz isso pelo aumento da concentração do gás carbônico, que vai reagir com a água presente no plasma, gerando ácido carbônico, diminuindo o pH. A alcalose é quando você tem uma diminuição nessa concentração de gás carbônico, você não vai ter tanto ácido carbônico no seu sangue, o pH vai acabar aumentando, se tornando um pouquinho mais alcalino, tá? Aqui a gente deixou algumas questões para vocês resolverem, baseado nos nossos slides e nas aulas que vocês tiveram sobre o sistema respiratório, tá? A gente espera que ajude vocês a conseguir desenvolver melhor essa matéria, tá? Entender um pouco melhor. Esse foi o nosso resumo, tá, pessoal? Espero que tenha ajudado vocês a dar uma clareada na mente sobre o assunto de respiratório. Geralmente o respiratório é um assunto um pouco mais simples, a galera não tem muito problema, mas é sempre bom relacionar ele com outros sistemas, como a gente fez ali com o sistema circulatório e com o nervoso, por exemplo. E espero que vocês consigam se dar bem aí nas provas e boa sorte para vocês e bons estudos. Oi pessoal, eu sou o monitor Everton e hoje nós estaremos conversando um pouco sobre o sistema digestório. O sistema digestório é formado por órgãos na forma tubular, por onde os alimentos devem passar para que sejam transformados em nutrientes e sejam distribuídos para as células. Suas funções é ingestão, secreção, mastigação e propulsão, digestão, absorção dos nutrientes e excreção. O alimento, quando é ingerido,
ele passa pela cavidade oral, que é a boca, faringe, esôfago, estômago, o intestino delgado do duodeno, jejunum e íleo, o intestino grosso, que é o seco, cólon ascendente, cólon transverso, cólon descendente, cólon sigmoide, reto e ânus. Podemos considerar como órgãos anexos as glândulas salivares, o fígado, vesícula biliar e o pâncreas. Eles são responsáveis pela produção e liberação de enzimas que facilitam a digestão dos alimentos. Nós temos dois tipos de digestão, né? A digestão mecânica e a digestão química. A digestão mecânica envolve mastigação, deglutição e peristaltismo. A secreção e enzima fazem parte da digestão química. Mas o que é uma digestão? É a ação que transforma as macromoléculas em micromoléculas para que os nutrientes possam ser absorvidos. Na cavidade oral, os dentes cortam e trituram os alimentos. Temos 8 dentes incisivos que cortam o alimento, 4 caninos que rasgam o alimento, que ajuda a rasgar, 8 pré-molares e 12 molares, que trituram o alimento. Isso faz parte da digestão mecânica. Ainda na cavidade oral, nós possuímos a língua, que é um órgão muscular revestido por uma túnica mucosa que participa da mastigação, gustação, 5 sabores, e articulação das palavras. Nós possuímos 3 glândulas salivares maiores, né? Que são denominadas parótida, sublingual e submandibular. São responsáveis pela liberação da secreção salivar. A saliva inicia a digestão química de carboidratos por meio da secreção de amilase salivar. Além disso, lubrifica o bolo alimentar. E também, junto à saliva, possuímos uma quantidade bem pequena, chega a ser considerada insignificante, de lipase salivar. As glândulas salivares constituem em uma série de ductos ramificados, acabando na porção secretora terminal conhecida como acino, de formato esférico ou tubular, como podemos ver nas imagens representadas. Aqui, como vimos no slide anterior, aqui são os ductos salivares, né, de forma esférica ou tubular. A faringe ela é localizada na região da garganta, né? E após a mastigação e excreção da saliva, obtemos o que chamamos de bolo alimentar, que é a deglutição. Depois de engolir o bolo alimentar, passa pela faringe e a epiglote, que é uma válvula, fecha a traqueia e libera a passagem do bolo alimentar para o esôfago. O esôfago é dividido em três partes, cervical, torácico e abdominal.
é um tubo entre 20 e 25 centímetros que liga a faringe ao esôfago. No esôfago é onde inicia o movimento peristáltico, né? E é um órgão revestido por musculatura lisa. Transporta o bolo alimentar entre 5 e 10 segundos até o estômago. O estômago é o órgão mais dilatado do canal alimentar. É a continuação do esôfago e é continuado pelo intestino delgado. É uma bolsa de parede musculosa, fica do lado esquerdo do abdômen, comunica-se com o esôfago através da cárdia, que fica próximo ao coração, por isso denomina-se cárdia. Comunica-se com o intestino delgado através do pilouro. Secreta ácido clorídrico ou suco gástrico, como é conhecido. E o pH é 2, no máximo 2. Varia entre 1,9 até 2, no máximo. Transforma os alimentos em quimo. No estômago, nós temos a curvatura maior e a curvatura menor. Ele é dividido em 4 partes, que denomina-se em cárdia. O fundo, que todo mundo pensa que o fundo fica na parte inferior do estômago, mas na verdade ele fica na parte superior. Em seguida vem o corpo, que é a maior parte do estômago, e a região pilórica, onde nós podemos encontrar a válvula pilórica ou esfíncter pilórico, que é a mesma coisa. Válvula e esfíncter é a mesma coisa. Aqui nesse slide, nós podemos observar o tecido do esôfago e o tecido do estômago, né? Aqui nós podemos dizer nessa imagem que é a região da cárdia. Por que da cárdia? Porque é onde o esôfago se interliga ao estômago. E na imagem ao lado nós temos aqui o tecido do estômago, onde apresenta o epitélio cilíndrico simples. Aí abaixo nós temos as glândulas fúngicas, né? E embaixo, mais abaixo, nós podemos perceber o músculo liso, né? Aqui nós temos as camadas estomacais, né? Que começa pela camada de músculo longitudinal. Aí abaixo nós temos a camada de músculo circular e a camada de músculo obíquo, né? E dentro do estômago nós temos a mucosa e a submucosa, que fica entre a camada do músculo obíquo e a mucosa. Dentro do estômago nós podemos perceber essas rugas, né? Que é onde se encontra várias células e também pode ser podemos chamar de fossetas gástricas, né? Aqui nessa imagem nós podemos perceber também o esfíncter pilórico ou válvula, que é a mesma coisa. E em cima aqui, perto entre o esôfago e o estômago, a região da cárdia, nós temos o esfíncter cardíaco, né? Ou válvula, tanto faz.
Aqui nós iremos ver algumas das células do estômago, né? E dentre elas podemos encontrar células mucosas, células troncos, células parietais, células principais, células enteroendócrinas ou célula G, né? A célula mucosa é revestida por um lumen estomacal que produzem bicarbonato, um muco espesso que protege as paredes da mucosa, células epiteliais colunares. Podem ser de superfície ou de cólon, localizadas nas fossetas gástricas. Células troncos, responsáveis pela substituição das células lesadas do estômago durante ou não o processo digestivo pela acidez. Células parietais produzem o fator intrínseco estomacal, molécula de transporte, e secretam ácido clorídrico. Células principais secretam pepsinogênio, enzimas que só serão ativas ao tocar no pH ácido do estômago. Células G, responsáveis pela secreção de gastrina, hormônio que estimula a produção de ácido clorídrico e pepsinogênio, a contração do esfíncter esofágico inferior, o relaxamento do esfíncter pilórico e aumenta a motilidade do estômago. A liberação de gastrina é estimulada pela chegada do bolo alimentar, que distende a parede estomacal e eleva o pH. Também estimulada pela presença de proteínas semi-digeridas. Aqui nós temos a imagem das fossetas gástricas e as células mucosas do cólon, né? Aqui nós temos as células mucosas superficiais. Nesse slide nós podemos ver as células parietais. E aqui nós temos as células principais, né? Bom, é isso, pessoal. Espero que gostem, né, da apresentação. E a partir do próximo slide é o monitor Guilherme que estará conversando com vocês. Oi, pessoal, vamos falar um pouquinho da parte inferior do trato gastrointestinal. Então, após deixar o estômago, o quimo se dirige ao intestino delgado. O intestino delgado ele está situado entre o estômago e o intestino grosso. É o local onde ocorre a maior parte da digestão dos alimentos e é onde eles também vão ser absorvidos, né? Os nutrientes eles vão ser absorvidos principalmente no intestino delgado, principalmente moléculas como carboidratos, lipídios e proteínas. E ele é dividido em três partes: o duodeno, que é a parte inicial, o jejum, a parte média, e o ilho, que é a porção final do intestino delgado. Olá pessoal, tudo bom? Eu sou o Iago, monitor de estrutura e função humana, e eu junto do monitor Matheus preparamos mais um resumo aí para vocês, esse agora sobre o sistema respiratório. Esperamos que esse resumo ajude vocês aí com a sua... Então a gente começa aqui com uma parte um pouquinho mais simples, né? O sistema respiratório é composto pelas vias aéreas superiores e inferiores e sua função é fazer a troca gasosa ou hematose entre gás carbônico e oxigênio. E aí ao lado a gente colocou essa imagem aí que tem a divisão do sistema respiratório na parte superior e na parte inferior. Basicamente essa divisão ocorre ali na região da laringe, como vocês podem ver. Então as partes estão superior à laringe, como faringe, cavidade nasal, fazem parte do sistema respiratório superior, e as partes inferiores à laringe, como traqueia, brônquios, bronquíolos e os próprios pulmões, fazem parte do trato respiratório inferior. Aqui nesse slide a gente vai tratar um pouquinho sobre por que é importante respirar pelo nariz, já que a gente consegue respirar tanto pelo nariz quanto pela boca, por que é preferível, né, respirar pelo nariz? Basicamente a gente tem três motivos, tá?
O nariz ele tem pelos, tá? Esses pelos ajudam a eliminar as partículas de poeira e até mesmo patógenos que vão entrar em contato com o sistema respiratório. A gente colocou também essa imagem destacando principalmente as regiões do trato respiratório superior, né? Então a gente tem ali a traqueia, a faringe, as cavidades nasais com as conchas nasais, a epiglote, tem também a cavidade oral, tá? Continuando aí, né, a nossa sequência do trato respiratório, a gente vai falar um pouquinho sobre a faringe. Basicamente, a faringe, a gente é um órgão, ela é uma região mista, né, então ela participa tanto do trato respiratório quanto do digestivo, tá? E basicamente a gente tem as divisões aí da faringe. E para você saber qual região é qual, a dica que eu dou é que o nome da faringe está relacionado à região do corpo que está próxima a ela. Então, a região da faringe inicial ali, que está próxima da cavidade nasal. Vou comentar aqui um pouquinho sobre a laringe, tá? A laringe é esse órgão já do sistema respiratório que fica após a faringe. E nela a gente tem duas estruturas importantes que estão destacadas aí nessa imagem, que é tanto a epiglote quanto as cordas vocais. Então a epiglote basicamente tem a função de tampar a entrada do trato respiratório inferior, né? Para quando, por exemplo, você tá digerindo ou está fazendo o processo digestório, né? Você vai estar lá mastigando alguma coisa e você engolir, você não quer que essa comida entre no seu trato respiratório inferior. Então o que acontece é que a epiglote ela tampa, né, a passagem da laringe e não deixa essa comida entrar. Seguindo a laringe, né, a gente chega na traqueia. A gente vê que a traqueia tem os seus discos de cartilagem, né, muito característicos dela. Destaque também para essa última cartilagem. Falar um pouquinho agora dos brônquios, né, que são essa subdivisão aí da traqueia, logo no final dela, ali após a carina. Os brônquios basicamente eles são ramificados, né, são dois, o brônquio direito e esquerdo, que vão dar entrada, né, dentro pelo hilo pulmonar ali aos pulmões direito e esquerdo, tá bom? A gente colocou essa imagem aí para destacar para vocês o quão ramificado é o sistema respiratório, né? Principalmente nas porções ali dos brônquios, bronquíolos e alvéolos, tá? Vocês conseguem ver claramente os desenhos dos pulmões aí, mesmo eles não estando nessa imagem, e mostrar que esse sistema é muito complexo, é muito ramificado para você poder ter uma. Aqui a gente vai falar um pouquinho sobre histologia, né? Com a histologia do sistema respiratório. À esquerda a gente tem aí, né, o tecido epitelial pseudoestratificado colunar ciliado com células califormes produtoras de muco, tá? Então, basicamente, né, tecido epitelial, que é um tecido de revestimento, pseudoestratificado, porque ele aparenta ter mais de uma camada, mas na verdade ele tem só uma, em que todas as células estão em contato com a lâmina basal. Ele é colunar, né, porque as células têm essa aparência mais colunar, ciliado por causa desses cílios aí que a gente está vendo na imagem, com células califormes produtoras de muco. As células califormes produtoras de muco estão nessas regiões mais brancas aí que vocês estão vendo, tá? A gente já falou, né, sobre as funções do muco na parte sobre o nariz. E os cílios eles estão relacionados com a expulsão de partículas de poeira e patógenos, tá? Do sistema respiratório. A gente vai falar agora um pouquinho sobre o pulmão, né? O pulmão é esse órgão praticamente principal, sempre associado com o sistema respiratório. Basicamente, a função do pulmão é, além de abrigar essas estruturas, né, os brônquios, bronquíolos e alvéolos dentro dele, ele serve para isolar esse meio do meio externo. Então, para você poder manter uma pressão diferente da pressão atmosférica, que é a pressão externa. Então, essa pressão interna do pulmão, ela pode variar, sendo menor ou maior que a pressão atmosférica. A gente vai ver isso daí nos processos de inspiração e expiração. E por causa desse isolamento que você consegue ter os processos de inspiração e expiração, ok? Vai falar aqui um pouquinho agora sobre a pleura, tá? A pleura é uma camada de proteção aí que reveste os pulmões e ela basicamente, né, ela tem um líquido que é o líquido pleural que vai estar entre essas pleuras visceral e parietal.
E essa pleura ela serve porque, como o pulmão é um órgão que se dilata, se contrai, né, e se relaxa bastante, ela serve para reduzir o atrito que o pulmão vai ter com qualquer outra estrutura ali, principalmente as pleuras, para você ter um desgaste menor desse órgão que é tão importante no processo respiratório. Aqui a gente vai falar um pouquinho sobre os movimentos respiratórios, né? Então, o de movimento de inalação ou de inspiração e o movimento de exalação ou de expiração. Basicamente, para que esses dois fenômenos ocorram, a pressão interna. Aqui eu coloquei um slide falando um pouquinho sobre os músculos que estão relacionados com esses movimentos da caixa torácica, tá? Então, de aumentar e diminuir volume, esses músculos respiratórios. Aqui a gente vai comentar um pouquinho sobre como funciona, né, esse processo de respiração, como ele é controlado. A gente sabe que a gente tem um certo controle. Aqui a gente tem um slide destacando um pouquinho o processo de hematose, né? Então a hematose, como a gente falou, ocorre lá nos alvéolos pulmonares. E essa hematose, ou troca gasosa, como é mais comumente conhecida, é esse processo que ocorre ali nos alvéolos em que ele vai capturar o oxigênio que está no ar, que está vindo, né, do seu processo de inspiração, e ele vai dar o gás carbônico que é fruto das reações metabólicas do seu corpo. Então, o gás carbônico sai e o oxigênio entra. É basicamente o que acontece ali, e aí o gás carbônico vai ser eliminado pelo processo de. Aqui a gente tem um slide falando um pouquinho sobre acidose e alcalose metabólica, que é o que eu expliquei lá no slide sobre o bulbo, né, sobre o controle do processo respiratório. Basicamente, a acidose é o seu sangue se tornando mais ácido. Ele faz isso pelo aumento da concentração do gás carbônico, que vai reagir. Aqui a gente deixou algumas questões para vocês resolverem, baseado nos nossos slides e nas aulas que vocês tiveram sobre o sistema respiratório, tá? A gente espera que ajude vocês a conseguir desenvolver melhor essa matéria, tá? Entender um... Esse foi o nosso resumo, tá, pessoal? Espero que tenha ajudado vocês a dar uma clareada na mente sobre o assunto de respiratório. Geralmente o respiratório é um assunto um pouco mais simples, a galera não tem muito problema, mas é sempre bom relacionar ele com outros sistemas, como a gente fez ali com o sistema circulatório e com o nervoso, por exemplo. E espero que vocês consigam se dar bem aí nas provas e boa sorte para vocês e bons estudos. O reto é a porção final do intestino grosso, que vai ser responsável por eliminar as fezes. Ela comunica o tubo digestório ao meio exterior e em seu final estão localizados o esfíncter anal interno e externo. Nessa lâmina podemos visualizar o esfíncter anal interno. O esfíncter anal interno é, em sua maior parte, constituído de musculatura lisa, portanto, de movimento involuntário. Nessa outra lâmina, podemos visualizar os tecidos que formam o esfíncter anal externo, que é constituído majoritariamente de musculatura estriada esquelética, portanto, de contração voluntária.